sobre a litosfera, ou ela também pode ser conhecida como crosta terrestre. Falamos sobre, vocês conheceram sobre a atmosfera, que é a camada de ar. Conheceram também sobre a hidrosfera, que é a camada de água. E agora a gente vai falar sobre o local onde a gente está preso, a gente pisa, a gente constrói casa, né? A gente vive, a gente planta. Então a gente vai falar sobre a parte sólida da Terra, que é chamado de litosfera ou também crosta terrestre. Os dois nomes estão corretos, tá certo? Bom, a camada que é sólida, dura, é a camada que nós estamos agora, nesse exato momento, é a litosfera, certo? É o nosso habitat. Então, a litosfera, ela é composta de quê? De solo e de rocha, né? A gente pode ver montanhas, morros, nas praias, podemos ver muita areia, né? Tudo isso aí faz parte da litosfera. Então, o que é composto? Solo e rocha, certo? É a formação básica dela. E a litosfera, gente, ela vai desde o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest. Se vocês já ouviram falar desse ponto, ou então se não, pode pesquisar desse monte, né? É o monte mais alto da Terra, o ponto mais alto. Ele é chamado de Everest. Sua altitude chega a 8.849 metros. Então, o maior ponto da Terra é o chamado Monte Everest. Até as mais profundas partes do oceano, que também tem litosfera lá, certo? Também tem parte sólida no oceano, certo? Que chega a ser até os mais profundos mesmo. Então, a litosfera ela vai bem mais do que a gente imagina. Não é só essa parte que nós estamos não, certo? Bom, e aí a gente vai observar aqui que a litosfera ela passa por diversas transformações, seja pela própria natureza ou seja pelas mãos do homem, do ser humano. Aqui nós estamos vendo a questão do vulcanismo, né? O vulcão entra em erupção, né? Ele está ali passando por uma pressão ali na terra. Lá tem esse líquido, né, que a gente chama de lava, que quando ele sai já é lava, mas lá dentro ele chama de magma. E aí aquela pressão toda, ele entra em erupção, certo? E aí acontece uma transformação na parte sólida da Terra. Temos aqui um exemplo de erosão, a erosão do solo, né? Quando acontece muitas chuvas, enxurradas, ventanias e tudo mais, que pode acontecer uma transformação na litosfera, aí a gente chama isso de erosão. A erosão ela pode acontecer pelas mãos da natureza e pelas mãos do homem também, certo? Aqui choveu bastante, se desgastou, aconteceu a erosão e houve o desmoronamento, certo? Aqui, ó, não é areia, não é rocha, é litosfera. Aqui há a transformação do homem também por meio de construções de edifícios, de casas, de pontes, de viadutos, certo? Houve uma transformação porque o homem tem a necessidade de modificar para poder se adaptar ao meio ambiente, né? E aí as cidades vão crescendo e cada vez mais a litosfera vai se modificando. Então, vários tipos de modificações podem acontecer com ela. E agora vamos ver as camadas que fazem parte dessa litosfera, certo? A crosta, também chamada de litosfera, é a parte, né, sólida. Temos o manto externo, certo? Que é essa partezinha aqui, ó, manto externo. Manto interno, formado principalmente de silicato de magnésio e ferro, e é pastoso, ele é líquido, certo? Que é essa partezinha aqui, ó, já vai começando a ficar pastoso. E temos um núcleo externo formado principalmente de ferro derretido e núcleo interno de ferro sólido. Então, dentro da Terra, o núcleo, ele é formado por ferro em estado líquido, certo? Bom, e a partir disso tudo aí, desse líquido, dessas erupções vulcânicas, é que dão origem também às rochas, né? Nós temos vários tipos de rochas,
rochas de todos os jeitos, tipos, cores, texturas, né? Então, as rochas elas podem ser magmáticas, metamórficas e também sedimentares. Vamos estudar cada uma delas, tá? E o que são as rochas magmáticas? São provenientes, ou seja, elas vêm da solidificação do material magmático. Lá aqui, ó, aqui era o magma. Quando o vulcão ele entrou em erupção, teve que expelir, colocar para fora. E aí, esse material, ele antes líquido, ele ficou sólido, certo? No caso, o magma, né? É a categoria de rocha predominante na crosta terrestre, constituído mais de 70% de seu volume. E aí, quando ele se solidifica, ele vai virar um tipo de rocha que vocês, talvez até na casa de vocês, já tenham, ou vocês já viram em algum lugar, o granito ou basalto, tá certo? Basalto. Então, são os tipos de rochas originadas das rochas magmáticas, do magma. Magma vem de magmática. Temos as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são rochas que formaram-se no interior da crosta, dentro da crosta terrestre, e a partir de outras rochas pré-existentes. Quando as rochas são sujeitas a um aumento de pressão e temperatura, sofrem transformações. Lá na Terra vai ter muita pressão, a temperatura pode ser alta, e aí isso vai fazendo com que a rocha se transforme, certo? E aí a transformação, por conta desse nome transformação, aí ela recebe o nome de metamórfica. Metamórfica, metamorfose. Metamorfose significa transformar, certo? Então, a rocha ela vai se transformar. Antes era de um jeito, ficou de outro. Aí aqui temos um exemplo de como era ela, e depois o que ela se transformou. Antes era argilito, quando aconteceu o metamorfismo, virou xisto. Olha a diferença. Antes era granito, e aí pelo metamorfismo virou gneiss. E o outro, calcário, depois ficou mármore, que é o que a gente já conhece, certo? E agora, por último, as rochas sedimentares. Sedimentares, esse tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo dos resíduos de outros tipos de rochas, daquelas que nós já vimos. São exemplos de rochas sedimentares. A areia, que a gente vê hoje, são sedimentos, fragmentos. Argila, sal, gema e calcário. Metamórfico, esse tipo de rocha, se origina na transformação de outras rochas, em virtude da pressão da temperatura, porque a gente viu, certo? E aí, gente, como na vida também tem um ciclo, os seres vivos têm um ciclo, a água tem um ciclo, as rochas também têm seu ciclo, certo? Aqui, ó, tudo que a rocha passa para acontecer a transformação, certo? Primeiro vem a lava, ela vai se expelir, o vulcão ele entra em erupção e expele, coloca para fora aquele material. Esse material vai resfriar, mas não é de uma hora para outra não, igual a gente esfria o mingau, não. Ele vai esfriar, vai demorar muitos anos, milhões de anos aí para resfriar, certo? Quando ele resfria, ele vai, que ali é tudo quente, pegando fogo, né? Não chega nem um fósforo que a gente liga, a gente acende. Então, vai resfriar e vai endurecer, o que a gente conhece como solidificação. Igual o gelo solidifica, fica duro, a lava vai ficar dura porque ela vai esfriar, certo? E aí, vai passar pelo intemperismo. Vamos ler aqui. O ciclo das rochas é um conjunto de fenômenos naturais que levam um tipo de rocha a se transformar em outro. Era de um jeito e virou outra. Tudo começa na superfície da Terra com a erosão provocada por agentes como a chuva, vento, e no fim desse processo, a chuva e o vento, esses fenômenos, a gente chama de intemperismo, certo? Intemperismo.
No fim desse processo, formam-se as rochas sedimentares. Cadê as rochas sedimentares? Aqui, ó. Vamos lá. Que se transformam em metamórficas. Ó, a transformação. Por sua vez, acabam virando magma. Certo? Cadê? Vamos lá. Por sua vez, se acaba virando magma. As metamórficas, e que em algum momento, posso perder um pouquinho aqui, em algum momento solidifica e vira rocha iguinha. Solidificou, virou a rocha iguinha, dando início ao ciclo novamente. Tudo isso leva, não é dias nem horas, milhões de anos, tá certo? Para ocorrer em um processo contínuo e infinito. Então, para que essa rocha ela fique desse jeito, ela vai passar por essas transformações, certo? Bom, agora vamos conhecer sobre um fenômeno que em alguns países vivenciam, que é a questão do terremoto. Terremoto, maremoto, né? Esses fenômenos acontecem devido ao movimento das placas tectônicas, né? Atualmente, nós temos 12 placas tectônicas. E o que são placas tectônicas? São porções da crosta terrestre, litosfera, que se movimentam e interagem entre si. Ai, que bonitinho, elas ficam se interagindo. Mas é divertido para elas. Agora, para quem está em cima, não, né? Porque aí, ó, estremece tudo. O planeta atualmente tem 12 placas tectônicas, principais e algumas outras placas menores, tá? Nós temos 12 placas tectônicas principais e outras menores. Aí aqui nós temos a placa pacífica, mas aqui tem oceano, mas aí se movimenta, lá dentro tem litosfera também, lá nas profundezas, né? Na parte mais profunda dos oceanos. Placa Naxac, placa sul-americana, placa do Caribe. É porque essa imagem aqui a propagou, mas só que aí está em outra língua, certo? Aí tem a placa africana, tem a placa arábica, tem a australiana, são 12 as principais. E essa interação que elas têm é o que nada mais é do que o movimento. Lá elas estão se interagindo, se movimentando, só que quem sofre aqui é as pessoas que estão em cima dessas placas, certo? Que aí acontecem os terremotos, os maremotos, porque quando essas placas se movimentam no oceano, nos mares, é o fenômeno do maremoto. Quando acontece, essas placas se movimentam na parte da litosfera, aqui onde nós estamos, chama de terremoto, certo? Aí, movimentou o oceano, movimentou as placas dos oceanos, o maremoto e a água invade, certo? A parte terrestre. Então, aí as placas elas podem se movimentar de 3 formas. As principais formas é movimento divergente, é quando elas estão assim, ó, igual a prof fez aqui, e elas afastam. É o movimento divergente. O movimento deslizante é quando elas estão aqui e elas fazem esse movimento. Qualquer movimentozinho aí nessas placas a gente sente aqui em cima. E o movimento convergente, quando elas fazem isso aqui, ó. Certo? E aí quem sente, por mais que seja pouquinho, a gente sente tremor, certo? Que é a questão do movimento das placas que viram os terremotos, certo? Bom, vamos aqui voltar aqui às placas. Aqui no Brasil, nós estamos em cima de uma, não estamos entre elas. Se a gente tivesse entre elas, a gente conseguiria sentir esses terremotos. Mas ainda bem, graças a Deus, a gente está aqui onde não tem como que, se essa placa se movimentar, a gente não percebe, certo? Agora, se a gente tivesse entre elas, como a Pro explicou, ó, entre elas, a gente sentiria os terremotos e os maremotos, certo?
Bom, falando em crosta terrestre, não podemos deixar de falar sobre o solo. O solo é a parte que nós estamos, a parte, né, superficial, e é nele onde a gente obtém o nosso alimento, as plantações, né, onde a gente obtém a nossa sobrevivência. É nele onde os animais convivem, né, onde nós ficamos. Então ele vai nos dar a alimentação através dos nutrientes, através das plantações, certo? Aí tem os fatores que contribuem para a composição da litosfera: vento, água, sol, seres vivos, os movimentos tectônicos e vulcões. Foi o que a gente viu, não foi? Os vulcões, eles podem formar a litosfera, e os movimentos tectônicos, eles podem também ter uma transformação, certo? Falamos de subsolo, agora vamos falar falando sobre solo, vamos falar sobre subsolo, que é a parte que fica abaixo do solo. É nessa parte onde encontramos muitos minerais, muitos minérios, ouro, prata, cobre, pedras preciosas, e também não podemos deixar de falar de água. Sim, encontramos água no subsolo, a gente conhece como lençol freático, certo? Então, no subsolo, a gente vai ter aquele, vocês podem observar aqui na imagem, que ela pode ter uma diferença até nas cores. Por quê? A parte mais escurinha está dizendo que esse solo ele tem bastante humus. E o que é humus, Pro? Humus são restos de animais e plantas que morrem entre decomposição, e isso faz com que o solo fique cada vez mais rico de nutrientes. E aí, quando isso vai clareando, quer dizer que a presença de humus vai ficando cada vez menor, certo? Aí aqui nós temos mais profundamente do subsolo. Então, vai ter animaizinhos que vão fazer com que esse subsolo obtenha água, né? A água entre para os lençóis freáticos, certo? E também o oxigênio, certo? No caso, as minhoquinhas, elas fazem esse trabalho. Vamos lá aqui ver mais atentamente nas camadas. O solo de restos de plantas e animais na superfície do solo é aquele solo que tem o quê? Humus, né? Que a gente viu agora. Primeiro horizonte mineral do solo mais escuro por conter mais humus que o horizonte B e C, certo? Esse daqui. Horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe. A rocha-mãe é essa daqui, certo? E aí ela vai se fragmentando até formar o solo, a areia. Horizonte formado por partes pouco degradadas da rocha-mãe, com presente de materiais que ainda estão se transformando no solo, que a Pro acabou de falar. Rocha-mãe, que é essa daqui, ó, que é submetida ao intemperismo. O que é intemperismo? A ação do vento, da chuva, a questão da pressão lá no solo. Se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. Então, a rocha-mãe é que vai dar origem ao solo, certo? Ela vai se fragmentando, virando farofa, até formar o que nós temos aqui, que é o solo, certo? E aí a Pro explicou que aqui em cima é mais escurinho, esse horizontezinho é mais escurinho, pela presença de humus. Humus é o quê? Restos de animais em decomposição, aquele solo cheio de nutrientes, bom para plantar, né? Então cada partezinha dessa do solo vai contar a história da formação do solo, começando pela rocha-mãe, que vai fragmentar até virar o solo, tá bom? Então, vamos lá. Finalizamos nossa aula de hoje e eu digo uma diquinha para vocês que vai valer muito a pena. Sempre que começar a aula, vocês dêem uma lendinha no conteúdo. Pode ser antes, pode ser depois, que aí vocês vão tirar as dúvidas quando a Pro estiver falando aqui. Ah, eu não entendi isso, que eu li, mas não entendi. Mas aí a Pro está explicando cada detalhe na aula, tá bom, meus amores? Então, um beijo e até a próxima aula.